Olá, assinante da TV Destaque, estamos iniciando mais um programa, Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, programa que tem como foco principal trazer informação ao nosso telespectador e contribuir para a formação da cidadania. Hoje, na companhia da professora doutora Rosana Valdeirão de Lima, minha querida amiga, com quem tenho a satisfação de compartilhar mais esse programa na apresentação. E temos um entrevistado que realmente vai nos trazer muita informação, com certeza. Esse entrevistado nosso é oficial do primeiro registro de imóveis da comarca de Guarulhos, desde setembro de 2010. Né? Foi aprovado em primeiro lugar no 5º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e registros de São Paulo. Anteriormente, já havia sido aprovado em 2003 o 2º concurso público de provas e títulos para outorga das delegações de notas e de registro, quando assumiu a comarca de Ribeirão Pires, né, aqui na região da Grande São Paulo. Né? Foi advogado militante por muito tempo, com atuação em direito imobiliário, inscrito na OAB sob o número 62339, de 1979 até 2003. E tem, obviamente, especialização em direito imobiliário. Estamos falando do Dr. Manuel Sanches de Almeida, que é o responsável pelo primeiro registro de imóveis de Guarulhos. Dr. Manuel, agradeço a sua participação, a sua vinda ao programa e tenho certeza de que realmente terá uma grande valia com informações importantes ao nosso telespectador. Seja bem-vindo e muito obrigado pela participação. Bom dia, doutor Clóvis, doutora Rosana. Eu é que agradeço esta oportunidade de vir aqui e falar um pouco desta atividade, que são os registros públicos, na verdade. Aqui em Guarulhos, nós temos duas distintas serventias de registro de imóveis. É o primeiro, do qual eu sou titular, e o segundo. A cidade é dividida fisicamente em duas partes. Então, quanto ao registro de imóveis, existe a atribuição territorial. Então, uma parte delimitada da cidade é de responsabilidade do primeiro e outra parte de responsabilidade do segundo oficial de registro de imóveis. Importante destacar que eu sou oficial não só do primeiro registro de imóveis, mas também do primeiro oficial de registro civil de pessoas jurídicas e também do primeiro oficial de registro de títulos e documentos. Então, na realidade, são três distintas serventias que funcionam em um mesmo espaço físico. O espaço físico é que se denomina o cartório, que eu prefiro usar a expressão o escritório registral. Então, no meu escritório registral funcionam essas três distintas serventias, cada qual com atribuições específicas. Podemos detalhar um pouquinho mais as atribuições de cada uma delas. Muito bem. Muito bem. Bom, meu olá, né, ao nosso assinante da TV Destaque. Muito obrigada por sua audiência, mais uma vez ao nosso programa. O doutor começou a falar das funções e das atribuições desses três. São três cartórios em um escritório. O escritório é um espaço físico. Explica um pouco isso para a gente e a atribuição, né, a função de cada um dessas terminologias que o senhor utilizou. Sim, antigamente era conhecido como cartório. Hoje, na verdade, chama-se serviço registral. Então, nós prestamos um serviço público, esse serviço é do Estado, então nós prestamos esse serviço por delegação. O Estado delega ao particular, mediante a realização de concurso público,
a prática desses serviços. Tá? O particular, então, é eleito mediante concurso público de provas e títulos, que é realizado pelo Tribunal de Justiça. Posso dizer que esses concursos são muito concorridos, são os melhores profissionais da área do direito que se inscrevem e participam do certame. Uma vez aprovados, então, eles fazem as escolhas das serventias na ordem de aprovação. No caso de Guarulhos, como dito, o primeiro oficial de registro de imóveis civil de pessoas jurídicas e títulos e documentos foi colocado em concurso no 5º concurso realizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Antigamente, quando o formato que foi previsto na Constituição de 1988 era diferente, denominava-se cartório. Por quê? Era um serviço praticado quase que diretamente pelo Estado. Não tínhamos esse formato do concurso público, dos serviços serem prestados por particulares. Era mais ligado ao Estado, era um apêndice do Poder Judiciário. Então, com a nova roupagem introduzida pela Constituição de 88, não se usa mais essa terminologia cartório. Então, hoje tem-se como cartório o espaço físico, o prédio, as instalações onde os serviços são prestados. É muito difícil fazer com que o público, em geral, deixe de usar essa terminologia, porque isso está arraigado há muitos e muitos anos. Então, hoje diz-se o cartório do registro de imóveis, o cartório de notas, mas a rigor é o serviço notarial, é o serviço registral. Passando agora quanto às atribuições. Como dito, no primeiro oficial de registro de imóveis, de títulos e documentos, e civil de pessoas jurídicas e registro de títulos e documentos, são 3 serventias distintas. O registro civil de pessoas jurídicas é destinado ao registro dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, de um modo geral, exceto aquelas que tenham atividade empresarial. Essas são registradas na Junta de Comércio. Então, registra-se no registro civil as sociedades simples, as entidades religiosas e até mesmo os diretórios dos partidos políticos. Então, são registradas os atos constitutivos e as alterações. Também são registrados no registro civil de pessoas jurídicas, é feita o que se denomina matrículas dos órgãos da imprensa escrita e falada, como o jornal, a revista, as rádios, também são registradas, são matriculadas, na verdade. O termo que a legislação adota é matrícula desses órgãos. Esses registros não se confundem com os registros dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, que são as proprietárias. No cartório de registro de títulos e documentos, são registrados, é o cartório que detém a atribuição que nós chamamos de residual. No cartório de registro de títulos e documentos, são registrados todos os documentos que não são de atribuição específica, tipificados especificamente na legislação, como de atribuições de outras serventias. Temos as outras, poderíamos ter o cartório de notas, que tem as suas atribuições, o cartório do registro civil de pessoas jurídicas e outros órgãos registrados. O de maior volume é o registro de imóveis. A rigor, então, o pessoal costuma dizer, é o primeiro registro de imóveis. O volume de serviços que nós temos no registro de imóveis é infinitamente maior do que o que nós temos no registro civil de pessoas jurídicas e no TD, que nós chamamos de registro de títulos e documentos, a praxe é falarmos TD. No registro de imóveis, registram-se todos os atos relacionados a imóveis. Pelo ordenamento jurídico
vigorante aqui no Brasil, a propriedade imobiliária adquire-se mediante o registro. Tanto é que é bastante conhecido um dito popular que diz: quem não registra não é dono. Então, o ordenamento jurídico vigorante aqui no Brasil diz que aquele que é dono, aquele que consta no registro de imóveis como tal. Então, um dos atos principais que se pratica no registro de imóveis são as transmissões da propriedade. Então, costuma-se dizer que o registro de imóveis é o guardião das propriedades imobiliárias. Registra-se, portanto, a venda e compra, a doação, a permuta, a instituição de condomínio, as sentenças judiciais que deliberem sobre imóveis, como a uso capião, as partilhas, as cartas de sentenças decorrentes de separação e divórcio. E também registra-se os direitos reais, notadamente os de garantia, tais como a hipoteca, a alienação fiduciária, e também as constrições que são feitas nos processos judiciais. Por exemplo, numa execução, o credor faz a apreensão do bem para a satisfação do seu crédito. Portanto, ele penhora um determinado imóvel. Esta penhora, para produzir eficácia plena em relação a terceiros, ela precisa constar do registro de imóveis. Então, são diversos atos que são lançados no registro de imóveis. A propósito desse assunto, nós temos, no ano passado, foi editada uma lei federal que convencionou-se denominá-la Lei da Concentração na Matrícula. E esta lei consigna que aquilo que um eventual ônus que incida sobre o imóvel, que não conste expressamente da matrícula, ela não produz eficácia erga omnes, ou seja, ela não produz efeitos contra todos. Desse modo, admitindo-se, por exemplo, que tramite no fórum da comarca uma execução e que lá no bojo desses autos tenha sido feita a penhora, se essa penhora não for levada à matrícula, um terceiro que venha adquirir esse imóvel é tido como adquirente de boa-fé. Então, a ausência dessa averbação da penhora na matrícula não surtirá efeitos em relação àquele adquirente. Nós tivemos aí agora, no dia 19 de março, né, praticamente 3 meses, a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. E ele trouxe algumas alterações com relação à atividade do serviço registral, como o senhor falou. Que novidades seriam essas? Tem alguma alteração que seja importante destacar? Olha, é muito apropriada a pergunta, e na verdade sim. São diversas alterações significativas. Entre as novidades, nós podemos destacar a usucapião administrativa, isso, é o procedimento da usucapião judicial. Nós temos também diversas alterações que foram introduzidas formalmente no Código Civil, mas que já vinham sendo aplicadas esparsas, ou até mesmo da interpretação jurisprudencial. Um ponto que eu reputo muito importante, é uma inovação bastante significativa que veio a ser, aquela que refere-se à hipoteca judiciária. Muito importante esse instituto da hipoteca. Na verdade, a despeito da enorme importância dessa hipoteca, ela já estava prevista no Código Civil, mas na verdade ela não é prática. Os profissionais do direito parece-me que não se atentaram devidamente à grande importância desse instituto. O que seria a hipoteca judiciária? A hipoteca judiciária é um efeito natural que decorre da sentença, ainda que de primeira instância.
Então, vamos admitir que uma sentença, que uma ação de conhecimento, uma ação onde se exige a condenação de outrem ao pagamento de uma determinada importância, aí advém uma decisão de primeiro grau, ainda sujeita a recurso. O Código Civil, tanto o anterior quanto o atual, consignam que essa sentença ela produz automaticamente o efeito da hipoteca judiciária. Até aqui, nós não temos nenhuma novidade, nenhuma inovação do Código Novo em relação ao antigo. A inovação consiste no seguinte: na sistemática anterior, para levar essa hipoteca judiciária à matrícula do imóvel, antes era necessário a instauração de um procedimento incidental, que estava previsto no CPC anterior, denominava-se a especialização da hipoteca legal. O que seria essa especialização? O juiz teria que fazer um balizamento, uma avaliação prévia, porque imagina que nós tivéssemos uma condenação ilíquida. Doutor Manuel, o senhor vai concluir essa questão, tá? É que em TV a gente tem o problema do tempo, tá? E o nosso Geraldo está ali desesperado, dizendo que já passou o tempo do primeiro módulo, né? Nós vamos voltar agora já para o segundo módulo, isso vai completar esse pensamento a respeito da hipoteca judiciária que é tão importante. É isso que eu ia dizer, bastante importante, é bom tratar com bastante mesmo que o senhor destacou que é uma das alterações de maior relevância no novo CPC. Sim, então nós vamos voltar já. Lembro ao telespectador que o nosso programa é retransmitido na terça-feira, às 7h30 da manhã, né? E aqueles que não podem assistir o programa pela TV, porque sabemos é uma TV local, podem acessar o programa em tempo real pela internet, bastando então lá d11.com.br. E após, os programas ficam, as gravações ficam no site Proleges, lá na TV Proleges. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos com a complementação da explicação que o Dr. Manuel Sanches de Almeida está nos dando a respeito da hipoteca judiciária. Vamos a um breve intervalo, voltamos já.